Olá, eu sou o pastor João Batista de Castro e eu tenho uma mensagem para você. Eu quero refletir com você, nesta oportunidade, sobre que temos para o Rei nascido. O comércio está comemorando o Natal com vendas. As empresas estão investindo forte na propaganda, no marketing, para que esse Natal seja rentável para todos. Entretanto, eu quero que você pare de pensar assim e pense o que temos para o Rei nascido. O Rei nascido é Jesus. Mateus 1,18 diz assim: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada de José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Estando Maria desposada de José, nossa forma ocidental de entender os parentescos nos confunde ao examinar esta passagem. Vejamos então. Trata-se de um compromisso. Era comum este compromisso feito pelos pais, pois os futuros cônjuges nem se conheciam. Um profissional, um tabelião, era contratado para realizar o ato. Considerava-se que o matrimônio era um ato demasiado sério para se desfazer por ditames do coração e paixão humana. Em segundo lugar, tinha o desposório. Este era uma ratificação dos interessados no casamento, no caso o noivo e a noiva. Até este momento, a mulher tinha o direito de romper o pacto e se não estava disposta a concretizá-lo. Porém, quando o casal fosse desposado, o compromisso se converteria em uma obrigação irredutível. O desposório durava 1 ano. Durante este tempo, o casal era conhecido como marido e mulher, mas não tinham o direito de marido e mulher, como nos nossos dias. A única forma de dissolver essa relação era mediante o divórcio. A terceira etapa era o matrimônio propriamente dito, que ocorreria no final deste ano de desposório. É importante observar, se temos em mente o costume matrimonial dos judeus, o texto diz, estando Maria desposada com José, antes de se ajuntarem. Neste tempo, Maria fica grávida, por obra e graça do Espírito Santo. Por isso José tentou deixá-la secretamente para não difamá-la, como nos diz Mateus 1, 19 e 20. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. O menino deveria chamar-se Jesus, forma grega do nome Josué, que significa Jeová é salvação. Muito tempo antes, o salmista havia ouvido de Deus, no Salmo 130, versos 7 e 8. Espere, Israel, no Senhor, porque no Senhor há misericórdia, e nele há abundante redenção, e ele remirá Israel de todas as suas iniquidades. Ele remirá Israel de todos os seus pecados.
Queria que vocês pensassem nos magos do Oriente. A história fala, através de Heródoto, que viveu há 2.400 anos e é considerado o pai da história, que os magos eram versados em filosofia, medicina e ciências naturais. Eram como sacerdotes entre os persas, à semelhança da tribo de Levi. Eram homens de grande santidade e dependência de Deus. Eles eram observadores dos astros e estrelas. Eles viram a estrela brilhante, diferente das demais. É certo que Deus concedeu-lhes a visão da estrela prometida em Números, capítulo 24, versículo 17. Vê-lo-ei, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, e um cetro subirá de Israel, que a estrela os conduziria à presença do rei dos judeus, que nasceria. Trouxeram então presentes com profundas características. Os presentes se adequavam profundamente à pessoa de Jesus. Vejamos, o ouro era um presente para o rei. Lúcio Ananeus Sêneca, escritor e filósofo da época do Império Romano, fala do costume de que ninguém poderia ir à presença do rei sem levar-lhe um presente. O ouro, o rei dos metais, é um presente adequado para o rei de toda a humanidade. Jesus nasceu para ser rei, mas não reinaria pela força, e sim pelo amor. Não podemos ter um encontro com Jesus em plano de igualdade, sim de completa submissão a Ele. Nelson, o grande almirante inglês, após ter vencido mais uma de suas batalhas, recebeu em seu barco o comandante que fora derrotado. Este, reconhecendo a bondade e o cavalheirismo do almirante Nelson, estendeu-lhe a mão, atitude que o colocava em pé de igualdade com o vencedor. O almirante Nelson não estendeu a mão, mas pediu-lhe primeiro a espada, significando que este se submetia ao vencedor. Ele disse, primeiro a espada, depois o cumprimento. Antes de sermos amigos de Cristo, precisamos nos submeter a Ele. O incenso é um presente para o sacerdote. O agradável aroma do incenso era usado no culto, no templo, quando o sacerdote fazia o sacrifício em favor do homem. A função do sacerdote era abrir o caminho para Deus. A palavra latina para sacerdote é pontifex, que significa construtor de pontes. O sacerdote é aquele que faz uma ponte entre Deus e o homem. É isso que Jesus fez, abriu o caminho até a presença de Deus. Jesus tornou possível aos homens chegar à presença de Deus. A mirra é um presente para quem vai morrer. A mirra era usada para embalsamar o corpo para a sepultura. Jesus veio ao mundo para morrer. O pintor Roman Hunt pintou um belo quadro de Jesus. Mostra a porta do ateliê da carpintaria em Nazaré. Tratava-se de um menino. O sol, ao entardecer, brilha sobre a porta e sobre o menino, e ele saiu para buscar ar puro
e esticar um pouco as pernas, cansadas por sua posição de trabalho ao banco do carpinteiro. Ao abrir os braços para aspirar melhor o ar fresco do entardecer, já no crepúsculo, o sol projeta sua sombra sobre a parede e a imagem é de uma cruz. Em segundo plano está Maria, sua mãe, que mostra sofrimento ao contemplar a cruz. Jesus veio ao mundo para viver entre os homens, sentindo suas dores, minimizando-as, tendo cumprido sua missão, morrer por eles. Concluindo, eu quero que você pense no seguinte: ouro para o rei, incenso para o sacerdote, mirra para o que vai morrer. Estes foram os presentes dos sábios do Oriente. Visitando o menino, anteciparam que ele seria um autêntico rei, um perfeito sacerdote e, finalmente, o supremo salvador de todos os homens. Eu te convido agora para orarmos. Querido Deus, como é precioso compreender que Jesus veio para ser rei, que Jesus veio para ser sacerdote, que Jesus veio para dar a sua vida em resgate de cada um de nós. Permita que neste Natal os lares estejam relembrando que Jesus é o Salvador. Toma, Senhor, os nossos lares em tuas mãos. Eu peço isso em nome de Jesus. Amém.